Olá, que a paz de Cristo esteja convosco. Como você está? Espero que você esteja bem e que tudo vá bem com a sua família, a sua casa. Eu quero convidar você para uma reflexão, se você quiser e puder. Vamos refletir na Bíblia Sagrada uma vez mais. Eu espero que essa seja uma noite abençoada e que Deus possa falar aos nossos corações. Eu convido você para essa meditação. Meditação esta que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico amado Lucas, capítulo de número 16. Leremos a partir do versículo de número 19. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico amado Lucas, capítulo 16, versículo 19 adiante. São palavras de Jesus. Só para que você entenda o contexto, Jesus ele observa a avareza dos religiosos da época, dos fariseus, que valorizavam muito as aparências, e ele traz essa história, que ao meu ver não é história com ES, mas história com H, porque eu entendo que nós não estamos diante de uma parábola, mas diante de uma história verídica. Vejamos o que Cristo diz nessa palavra. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e dava banquete todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E ainda vinham os cachorros lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico, e foi enterrado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro a seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque este fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu: Lembre-se, filho, você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui, e você é atormentado. Além disto, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém deseje, nunca poderia sair daqui para junto de vocês. Nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não acabem também eles vindo para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Veja bem, eu não acredito que Cristo foi o maior homem do universo apenas. Ele falou a verdade. Ele próprio dá testemunho de si mesmo, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você acredita que Cristo falou verdades ou não, isso pouco importa. O fato de você não crer não fará com que aquilo que ele disse se torne uma mentira. A verdade, ela não é relativa. Verdade é verdade em todo lugar. Verdades não dependem do ponto de vista. Verdade é verdade. E Cristo
contando essa história, que eu não creio ser uma parábola, apesar de alguns terem colocado o título como sendo uma parábola, eu não creio. Pois Jesus sempre contou parábolas e dentre as suas parábolas ele jamais citou nomes. Ele diz: certa mulher tinha 10 moedas e perdendo uma. Certo homem tinha 2 filhos. Certa pessoa. Havia em uma fazenda um pai, 2 filhos. Jesus, ele nas parábolas que ele contou, ele não mencionava nomes. Mas nessa história aqui, ele menciona um nome. E outros nomes, além desse nome principal que ele faz questão de relatar. Jesus, ele diz que havia um homem muito rico. E Jesus claramente informa que ele vivia da maneira mais esbanjadora possível. Ele vivia uma vida regalada, vestia-se de púrpura. Isso equivale a dizer que ele se vestia das roupas de marcas da época. O melhor tecido era o tecido da sua vestimenta. E ele fazia muitos banquetes em sua casa. Seus irmãos vinham, seus amigos vinham, as pessoas vinham festejar com ele, se alegrar com ele. E certamente, enquanto Cristo está contando essa parábola, há brilho nos olhos dos avarentos fariseus, dos religiosos da época. Eles estão a um cochichando com o outro, dizendo: esse é um homem que Deus abençoou. Esse é um homem que a mão de Deus está sobre a sua cabeça. E Cristo diz que esse homem rico vivia uma vida de fartura, vivia uma vida luxuosíssima. E por outro lado, Jesus fala sobre um mendigo chamado Lázaro. Lázaro é totalmente o oposto de um homem rico. Lázaro era um mendigo. E não bastando ser mendigo, ele era extremamente doente. E ele observava quando havia uma mesa farta na casa de um homem rico, ele ficava de longe observando, talvez do lado de fora, no portão, olhando, desejando comer das migalhas. Sabe, alguns tinham um costume de limpar as mãos após a refeição, não tendo um tecido, limpar as mãos em pães. Esses pães eram lançados aos cães, aos cachorros, e Lázaro desejava comer desses pães. Desejava comer daquelas migalhas. Os cães que estavam junto dele lambiam-lhe as chagas, lambiam-lhe as feridas. E esses cães não eram cães comuns, eram cães considerados uma maldição, impuros, sujos, imundos, uma abominação. Está junto desses cães para todo e qualquer judeu. E eu consigo imaginar, parece que o cenário de onde Cristo está contando essa parábola e a face do povo, parece que eu consigo vislumbrar quando eu leio essa história. Imagina os fariseus, os religiosos, fazendo cara de nojo. Alguns com ânsia de vômito. Alguns cochichando, acotovelando ao outro e dizendo: esse homem só pode ser maldito. O que esse Lázaro fez para estar em tamanha desgraça? Para estar em tamanha ruína? Para estar nessa situação vergonhosa, humilhante? O que ele fez? Esse homem certamente não tem a salvação de Deus, pois não teme a Deus e por isso está nessa situação. A palavra diz que morreu o Lázaro. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico. A Bíblia diz: e foi sepultado. Deixa eu fazer
aqui uma ressalva. Nós não somos um corpo que possui alma e espírito. Nós somos uma alma que possui espírito e corpo. Vou repetir. Nós não somos um corpo que possui alma e espírito. Nós somos uma alma que possui espírito e corpo. Você vai viver eternamente. Eu viverei eternamente. São palavras de Jesus. São palavras de Jesus. Essa carcaça, esse corpo físico, voltará ao pó, porque dele veio. Mas o eu interior, ele jamais morrerá. Após o fechar dos olhos, há uma vida eterna para ser vivida. E aí que começa o tormento e a surpresa, a alegria e o pavor. Porque Jesus diz que nesse fechar de olhos na terra e abrir de olhos em um outro lugar, o mendigo, o desprezado, o doente, o maltrapilho, o humilhado, ele agora é consolado por Abraão, um pai da fé que os judeus consideravam bastante. Abraão é uma das figuras mais idolatradas pelos judeus. E não é por menos. Ele é o pai da fé. É alguém que Deus chamou, ele obedeceu. Ao ponto de querer até mesmo entregar seu filho em sacrifício a Deus, obedecendo-o. E Jesus diz que Lázaro, ele é consolado por Abraão nesse local, que é também chamado de paraíso, para onde iam os santos que serviam a Deus no Antigo Testamento, pois Jesus não havia morrido ainda. Não havia pagado o preço de sangue para que a alma do homem fosse remida e pudesse finalmente adentrar os céus dos céus. A partir do momento em que esse rico e esse homem pobre morrem, Lázaro, as coisas começam a mudar. Por um lado, como eu relato, Lázaro está sendo consolado, está sendo abraçado, está sendo aceito, alimentado, se assim eu posso dizer, saciado, satisfeito. Mas o rico está em tormentos. E a Bíblia diz, por boca de Cristo, que erguendo os olhos ao alto, o rico viu a Abraão e a Lázaro. Ele disse: Pai Abraão, mande a Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e me refresque, pois estou atormentado. Jesus faz questão de relatar que ele estava num local chamado inferno. As pessoas, elas estudam e de alguma maneira se tornam intelectuais ou pensam ser intelectuais, inteligentíssimas. E hoje esse assunto de inferno é um assunto retrógrado, é assunto do passado, é coisa de fanático, é coisa de tolo, coisa de religioso. Muita gente zomba dessa palavra. Muita gente brinca com essa palavra. Se tornou algo comum mandar as pessoas para o inferno. Qualquer coisa, vá para o inferno. Qualquer briguinha, vá para o inferno. Elas não sabem do que estão falando. Elas não sabem o que estão declarando. Porque não têm ideia do que seja o inferno.
E aí até mesmo alguns sabichões da religião dizem que Jesus estava falando do Vale de Rinom, que era um local que ficava fora da cidade santa de Jerusalém, que nos tempos da antiguidade servia de local para sacrifícios a Moloque, um deus pagão, onde colocava-se crianças no seu ventre em formato de forno e queimavam-nas. E que já havia se tornado agora um local de queima de lixo. Há um tempo atrás, e obviamente quando eu falo há um tempo atrás, eu me refiro aos tempos de Jesus, há um tempos atrás, da época em que Jesus vivia, em que exerceu o seu ministério. Esse local era o local onde eram depositados os cadáveres de alguns animais e até mesmo de alguns presos, de alguns condenados à morte. Esse local fedia. Na época de Cristo era um grande lixão, onde as pessoas incineravam o lixo e queimavam. E alguns dizem que Jesus, quando disse inferno, estava fazendo menção a este lugar e não a um local após a morte. Eu não sou tolo para acreditar em tal coisa. Jesus não falava sobre o Vale de Rinom. Ele falava sobre um local que existe e que o homem corre o risco de ir para lá e ter a sua alma atormentada. Outros relatam que o inferno relatado por Cristo é, na verdade, a sepultura. Mas que interessante. Como pode na sepultura alguém sentir sede? Como pode na sepultura alguém ter consciência? Como pode na sepultura alguém lembrar-se de sua vida passada, sua vida terrena? Como pode? Se a própria Bíblia diz que os mortos nada sabem, como pode? Jesus não está falando de sepultura. Jesus está falando sobre um local de tormento. E o rico estava atormentado, dizendo: Pai Abraão, mande a Lázaro que molhe a ponta do dedo em água e me refresque, porque eu estou atormentado nessa chama. Jesus diz que o inferno é local onde o bicho não morre. Jesus diz que o inferno é um local onde o fogo não se apaga. 1944. É isso. Esse era o ano. Ano conhecido como Segunda Guerra Mundial. Era a época da Segunda Guerra Mundial. Havia uma operação entre os britânicos chamada Operação Gomorra. Essa operação designou alguns pilotos para que sobrevoassem a cidade alemã chamada Hamburgo. E dia e noite eles lançaram bombas sobre aquela cidade. A população foi massacrada. Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas ficaram desabrigadas. Os aviões foram lançando milhares de bombas. Foi um bombardeio sem limites, sem precedentes. Uma carnificina, uma chacina. Sangue praticamente não restou, porque as bombas incineraram os moradores da cidade, ou grande parte dos moradores dali. Depois de algum tempo, alguns procurando ali entre os destroços, tudo aquilo que tinha restado, descobriram algumas casas que possuíam porões para onde algumas pessoas tinham ido, tinham se abrigado ali. E ao abrir os porões, encontraram algumas pessoas, encontraram famílias, pais, mães, filhos, irmãos e irmãs, que estavam mortos dentro dos porões. Porque quando as bombas
foram lançadas sobre a terra, esquentaram a terra de tal maneira que as pessoas que se tentaram abrigar-se nos porões desses abrigos antibombas foram literalmente cozinhadas vivas, foram assadas de fora para dentro. Foi um horror, uma situação horrível, inimaginável. E Jesus diz que o inferno é o local onde a chama não se apaga. Se ele diz que o local onde chama não se apaga, ele está falando sobre a eternidade. Esse local de tormento, além de ser um tormento inimaginável, é um tormento que não vai se findar. Uma vez que se entra ali, acabou. As esperanças se findaram. A oportunidade passou. Alguns especialistas dizem que uma das mais terríveis mortes e mais dolorosa é a morte por queimação, as queimaduras no corpo, morrer queimado. Uma das mortes mais horríveis, mais dolorosas. Normalmente, pessoas que morrem queimadas, elas são encontradas, se resta alguma coisa, em posição de defesa. Como se, com os braços assim, como se fossem lutar contra alguém, como se fossem batalhar contra alguém, encolhidas. A água do corpo foi evaporada, foi consumida. E a pessoa também se encolhe pela dor que está sentindo. E esse rico estava no inferno, pedindo misericórdia a Abraão, mas ele não foi atendido. E Abraão diz para ele: não, filho, não tem como. Você que está aí, vem para cá. E nem os que estão aqui, ir para aí. Lembra-te que em vida você recebeu bens, você recebeu fortunas. E este Lázaro, apenas males. Agora você é atormentado nessa chama e ele é consolado. É importante mencionar aqui que Cristo não estava dizendo que o rico foi para o inferno por causa do seu dinheiro ou por ser rico. Não, não. E nem o pobre Lázaro, o mendigo, aliás, foi para o seio de Abraão porque era pobre, porque era mendigo. Não. A questão aqui é muito mais profunda. Nós não podemos ter uma análise superficial do que Cristo está dizendo. É que o rico, ele usou aquilo que Deus havia lhe entregado de maneira irresponsável. Em nenhum momento você vê a menção dele adorando a Deus, dele atribuindo a Deus algum tipo de gratidão, algum tipo de louvor por tudo aquilo que Deus tinha feito por ele. Ele confiando riquezas, uma prosperidade inimaginável. Ele fazia festa, se banqueteava, não tinha cuidado com os necessitados, enquanto Lázaro estava à sua porta, mendigando, padecendo, fraco, esquelético, pálido, com o corpo totalmente ferido e machucado. E eu posso dizer que não apenas machucado ou ferido no físico, mas machucado na alma. Ninguém lhe dava nada. O rico foi para o inferno porque não viveu para a glória de Deus. Não louvou a Deus enquanto esteve vivo, enquanto estava na terra.
Mas o mendigo Lázaro não permitiu com que a sua pobreza, com que aquela situação pela qual ele passava, terribilíssima, fizesse com que ele adorasse a Deus. Ele não permitiu com que a sua pobreza, a sua miséria interferisse na sua relação para com Deus. Ele não disse, poxa, como a minha vida é difícil, mas que droga de vida. Esse homem rico que não teme a Deus, tem prosperidade, tem saúde para dar e vender. E eu, que sirvo a Deus, estou atormentado, vivo fuçando lixo, vivo humilhado, cabisbaixo. Não. Eu fico às vezes tentando imaginar o Lázaro agradecendo a Deus pelas migalhas, que eram escassas, mas agradecendo. Eu fico tentando imaginar às vezes o Lázaro junto dos cães, comendo algo, dividindo com os mesmos. É a mente fértil. Deus olhando a Lázaro, vendo o seu bom coração, vendo a maneira como ele lidava com o ser vivo, e recebendo desse mesmo mendigo adoração e louvores. Deus disse, eu vou trazê-lo um pouquinho mais para perto de mim. Lázaro vem para o seio de Abraão. E esse homem rico está sendo atormentado. Ele diz para Abraão, mande a Lázaro que ressurja dentre os mortos e avise a meus irmãos sobre este lugar, sobre esse tormento. Eu quero evitar com que eles venham para cá. Há muitas pessoas que zombam dizendo, não, porque no inferno vai ser a maior festa, porque se eu for para lá eu vou encontrar os meus amigos. Não. Esse homem rico no inferno, ele não queria com que seus 5 irmãos também descessem para lá. O inferno é local que você não desejaria nem para o seu pior inimigo. Terrível coisa estar ali. Ali terminam as esperanças. E segundo a Bíblia, a consciência é mantida. Ele se lembra de Lázaro. Ele se lembra que tem 5 irmãos. Ele tem consciência. Todos aqueles que descem aos portais infernais têm consciência. Eles sabem o porquê estão lá. E eles sabem das vezes que eles tiveram oportunidade de servir a Deus e não o fizeram. Eles reconhecem que um dia um pregador pregou, assistiram uma programação num canal na TV, até mesmo um comercial rápido, de segundos. Mas eles rejeitaram o convite, rejeitaram o apelo, viveram a vida rejeitando a Cristo, dando as costas aos missionários, aqueles que foram dirigir-lhes palavras de vida, a boa nova de salvação para todo aquele que crê. Eles estão gritando, eles estão lamentando, eles estão padecendo, e eles têm sede. Esse rico sentia sede. Essa sede aqui aponta para o fato de que no inferno não há um aliviar da dor, não há um analgésico,
No inferno não tem Buscopan, não tem dipirona, diclofenaco de sódio, potássico, ibuprofeno, penicilina, anestesia. No inferno não tem isso. No inferno é tormento de dia, tormento de noite. Há uma palavra na Bíblia chamada eternidade. Nós não conseguimos entender essa palavra por completo, a completude da mesma. Porque nós não conseguimos dimensionar a eternidade, porque praticamente tudo que nós vemos aqui é passageiro. É algo que passa, algo que se deteriora, é algo que não é eterno. Mas aquele que passar os portais da morte virá viver eternamente em algum lugar, seja no local de prazeres, de delícias, que está debaixo do altar de Deus, ou no local de tormento, no local de dor. Porque ali no inferno, Deus despeja toda a sua ira, a sua fúria. É o santo zelo de Deus. Deus é bom, mas não é um bonachão. Deus é bom, mas não é um trouxa. Deus é justo. Deus é justo. E Ele dará a paga a cada um conforme a sua vida na terra. Se você vive uma vida sem confessar a Cristo como seu Salvador, você é um candidato ao inferno. Aliás, você já está condenado. Você anda pelas ruas com a condenação sobre a cabeça. Você deita e levanta condenado. Você come e defeca condenado. Você fica quieto ou canta condenado. Você faz isso ou aquilo condenado. Porque aquele que não crê em Cristo e não confessa-o como Salvador já está condenado. Se morre, acabou. Já era. É tormento eterno. É dor eterna. Cristo disse que ali há pranto e ranger de dentes. Eu não sei se você já se sentiu uma dor tão terrível ao ponto de ranger dentes, bater um dente no outro. As pessoas que estão no inferno estão atormentadas nesse nível, rangendo dentes. É uma dor terrível, uma dor inimaginável. Nós não conseguimos descrever isso com palavras. Nós que pregamos a Bíblia, tentamos descrever, mas a nossa descrição é a mínima da mínima. É a menor parte do nada do que realmente é o inferno. Agora observe que ele está conversando com Abraão e ele está gritando a Abraão: tem piedade de mim. Mas não há piedade para aqueles que estão no inferno. Ali só há tormento e ranger de dentes. A oportunidade passou. Por isso que a oportunidade de servir a Cristo é hoje. Não. Não creia nesse papinho furado dos espíritas, kardecistas, de karma ou de vidas passadas. Não. A Bíblia diz em Hebreus que é ordenado ao homem morrer apenas uma vez. Depois disso segue-se o juízo. Você só tem essa vida para viver. Você quer pagar para ver? É jogador de pôquer? Então você vai pagar para ver. Veja, meu amado, veja, minha amada, no inferno não tem ateu. No inferno não tem nenhum ateísta.
todos os que estão ali, eles acreditam na existência de Deus, na existência do inferno, na existência de Satanás. Eles acreditam, porque essa é a realidade deles. Eles estão vivendo isso agora. Zombaram tanto, imprecaram tanto, viveram a vida desregrada, tentaram influenciar a outros para viverem da mesma forma que eles viveram. Agora estão no inferno, estão em tormentos. Tem piedade de mim. É o versículo de número 24. E Abraão, no versículo de número 29, lhe responde algo ao que ele tinha insistido, falando no versículo 27, Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los, para que não acabem também eles vindo para este lugar de tormento. 29. Mas Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu, não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse, se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Moisés e os profetas é a lei, é a Bíblia, é a palavra do nosso Deus. Se o homem não acreditar na Bíblia, ele vai acreditar em mais o quê? Se ele não acredita na palavra de Deus, que é a palavra de Deus, a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, não precisa de atualização alguma. Nenhuma atualização, ela não precisa, ela é a palavra de Deus. Jesus Cristo, naquela oração linda, oração sacerdotal pelos seus discípulos, ele disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é a verdade. Existe o céu, existe o inferno. Existe um local de delícia, se existe um local de tormento. Se não crê na Bíblia, vai crer em quê? Vai crer em o quê? Se não crê na palavra inspirada por Deus, que tantas vezes é pregada, tantas vezes é anunciada, tantas vezes ela é semeada, ela é espalhada, e o Espírito Santo vai batendo, martelando no coração, na alma do homem, dizendo, abra a porta, me deixe entrar. E o homem não é convencido por isso. O que é que vai convencer um homem do pecado? O que vai convencer um homem, senão o Espírito Santo e a palavra? O que vai convencer um homem? Ainda que um dentre os mortos ressuscite e diga que há um inferno, que há tormento, há pessoas que estão com o coração tão duro, estão irredutíveis na sua maneira de pensar, nas suas vãs filosofias, que não crerão. Nós vemos tanta gente que contesta os milagres. O cego está enxergando, eles não creem. Ah, não, ele enxergava já. Isso é coisa de pastor para roubar o povo, para iludir as multidões. O paralítico anda, não, isso é invenção. A gente vê milagres de pessoas até mesmo de terem as pernas, uma das pernas, menor do que a outra, e bem menor mesmo, ao ponto de ser minúscula, e pela oração de uma igreja a perna crescer, ficar no tamanho natural, e ainda assim, essas pessoas não creem. Dizem, não, isso aí é mentira, é montagem. São pessoas incrédulas. Entraram numa condição tão perversa de incredulidade
que não crê em mais nada. Se não crê na palavra, vai acreditar em quê? Vai acreditar em o quê? Vai acreditar em quem? Não. Eles têm a Moisés e os profetas, disse Abraão. Eles ouçam. O homem estava em tormento, querendo que os seus irmãos para ali não fossem. Qualquer que sejam as palavras que eu possa usar aqui, por mais bem elaboradas que elas sejam, por mais bem colocadas, simples também. Elas precisam ser aceitas para que haja uma frutificação em sua alma, no seu interior. Eu poderia multiplicar palavras, poderia citar muitos versículos aqui, comprovando-os através das páginas seletivas da Bíblia Sagrada, mas a minha reflexão é breve. Estou aqui para dizer para você, não vá para o inferno. A sua alma tem um valor imenso. Cristo não derramou seu sangue na cruz para que você vivesse em tormento pelos séculos dos séculos. Não, não. Ele derramou o sangue dele na cruz, ele se fez pecado para que nós tivéssemos como destino final os céus como nossa residência. Vem para o céu. Não vá para o inferno. Não vá para o inferno. Você diz, eu tenho uma vida inteira para viver ainda, eu sou novo, eu sou jovem. Tantos jovens perdendo a vida. Você pode morrer daqui a 20 anos, a 50 anos, mas também pode morrer daqui a 30 segundos, a 1 minuto, pode morrer enquanto eu ministro essa palavra. Sabe, nesse exato momento tem gente morrendo. Se você pesquisar, pegar seu celular e ver quantas pessoas morrem por dia, por milésimo, por minutos, por horas, você vai perceber o quão importante é o espalhar dessa palavra. O inferno é real. Não vá para o inferno. Eu repito, não vá para o inferno. Você pode estar bem agora e de repente perder sua vida. Um engasgo, é um escorregão, é tanta gente que morre de uma maneira tão inusitada, tão boba, sabe? E outras que sofrem algumas situações tão terríveis e acabam sobrevivendo. E outras que, no engasgar de uma ervilha, morrem. No escorregar de um chão molhado, de uma casca de banana, batem a cabeça e dão um problema no cérebro e morrem. Você pode morrer em cima de uma cama, tendo tempo de se arrepender, mas também pode morrer repentinamente, sem que haja uma situação para que você confesse a Cristo como Salvador. Meu amigo, minha amiga, é a tua alma que está em jogo. É a tua eternidade que está em jogo. O que você prefere? Uma eternidade de bênçãos, de vitórias, de delícias, de luz. Está num local onde não há pranto, onde não há dor, onde não há tristeza, onde não há enfermidades, onde as lágrimas são enxugadas de nossos olhos.
ou está num local onde há tormento, onde uma turbação, um local perturbador, um local de angústias, um local de peso na consciência. Eu devia ter aceitado a Cristo. Como eu fui tolo em não ter ouvido aquela pregadora, aquele pregador. Como eu fui tolo por ter dado as costas à palavra de Deus. Não há esperança mais. Acabou. É o fim. Já era. Não há mais uma oportunidade. É a eternidade. Aqueles que estão lá não vão mais sair de lá. No fim, Deus lança esse inferno no lago de fogo. Essa é a condenação final, chamada pela Bíblia de segunda morte. E ali no lago de fogo, eles ainda assim são atormentados eternamente. É você que decide. Céu ou inferno. Vida ou morte. Cristo ou Satanás. Graça ou pecado. Eu apresento a você a Bíblia Sagrada. E digo para você, Cristo chamou você no alto da cruz para seus braços. Chamou você para ir morar junto dele nos céus. Porque o desejo dele não é ver você padecendo, não é ver você sofrendo. Mas é ver você alegrando-se em sua presença. No grande banquete que está preparado desde a fundação do mundo. Quero apresentar para você a graça de Deus. Não interessa o que você fez até agora. Não importa onde você esteja. A graça de Deus te alcança. Não há um charco de lodo tão profundo, tão intenso, que a mão de Deus não possa arrancar você e firmar os teus passos sobre uma rocha. E colocar alegria genuína em teu coração. Colocar uma paz indizível. Que é a paz que o mundo não pode oferecer. Que o mundo não pode dar. Lázaro passou por maus bocados. Mas no fechar dos olhos, ele foi consolado. Meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim. Jesus hoje está de braços abertos para você, dizendo, vem. Não interessa se os seus pecados são vermelhos como escarlate, intensos como carmesim, vem. Eu te tornarei mais alvo do que a lã. Vem. Jesus Cristo disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E ele afirmou, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se no mundo nós temos aflições, imagine no inferno. Se nessa terra pessoas se desesperam ao ponto de tirar a própria vida, imagina no inferno. Quão grande não é o tormento que ali se tem. É dor, é angústia, é arrependimento, é grito, é desespero. Mas Cristo disse para você nessa oportunidade, vem. Vem. Eu quero lançar uma vida inteira de pecados seu para longe de ti. Tornar a tua alma impoluta.
tornar você uma nova criatura, fazer com que as coisas velhas se passem, tornar as coisas novas. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue a tua alma ao Senhor. Vamos orar a Ele. Vamos confessar a Ele como Salvador. Aceite a Cristo. E tenha o céu como destino final de sua alma. Oremos ao Senhor. Sim. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, a nossa gratidão a Ti por Tua palavra. Tua palavra que é santa, Tua palavra que é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Deus, eu falei ao coração desse homem, eu falei ao coração dessa mulher. E certeza tenho de que Teu Santo Espírito operou no interior dele, no interior dela. Agora eu lhe peço, Pai, dá-lhes força para tomar a decisão de aceitar o Senhor como eterno e único Salvador. De aceitar que foram aceitas por Ti um dia, no derramar de Tua graça e Tuas misericórdias, que são novas todas as manhãs. A esse homem que confessa o Senhor agora, essa mulher que confessa o Senhor agora, dá-lhes forças para não abandonarem a cruz, para não lançarem mão do arado, deixarem o arado de lado. Que eles não olhem para trás, mas que prossigam pelo caminho da verdade, que é o Senhor. Caminho estreito, porta apertada, é complicada de passar por ela. Poucos são os que por ela passarão, poucos são os que por esse caminho andam e por essa porta atravessam, mas é o caminho para a vida, é o caminho para os céus. Não será fácil esse homem permanecer, essa mulher permanecer, mas que o Teu Santo Espírito, o Consolador, possa abraçá-la, possa abraçá-lo de maneira tal que ele prossiga e vá até o fim. Como o Senhor mesmo disse a Daniel, tu porém vás até o fim. Eu aplico essa palavra ao coração desse homem que me ouve, essa mulher que me ouve. Tu porém vá até o fim. Vá até o fim. Seja teimoso em obedecer à voz de Deus. Seja irredutível. Busque fazer a vontade do Pai. Em nome de Jesus eu oro por essas vidas. Eu peço para que o Senhor as abençoe de uma maneira toda especial. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. A você, ouvinte da palavra do Senhor, o meu muito obrigado pela paciência e pela audiência. Que Deus possa abençoar você, abençoar a tua casa. Até uma próxima, querendo Deus.